SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Nada se cria, tudo se recicla. Uma equipe goiana saiu às ruas em busca de sucata para construir e programar os próprios robôs. Transformando lixo em tecnologia e resgatando uma velha paixão que vem desde a infância. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, meu nome é professor Marcos Antônio e vou trabalhar com vocês queda livre e lançamento no espaço. Primeiramente, o que vem a ser uma queda livre? Você tem noção? Um objeto cai normalmente, não é? Cai sem interferência. Isso, mas tem uma interferência. Tá aqui, olha só. A queda livre é um movimento de um objeto que se desloca livremente, única e exclusivamente sob influência de quem? Gravidade, isso. Olha só, dica para vocês. O módulo de aceleração de um objeto em queda livre é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa unidade é uma unidade do Sistema Internacional de Medidas, tá? Metros por segundo ao quadrado. Quanto maior a altitude, o que acontece com a gravidade? Ela vai diminuir ou vai aumentar? Vai diminuir, isso. O movimento em queda livre é um movimento uniformemente acelerado quando ele está a favor ou contra? A favor de quem? Da gravidade. Já o movimento retardado é o contrário. O que está acontecendo com a aceleração aqui? Ela está contra. Por quê? Está contra o movimento, está contra a gravidade, não está? Então, quando está contra a gravidade, ele está desacelerando. É como se você soltasse o pé do acelerador do carro. E esses movimentos aqui serão aqueles que nós vamos simular agora mesmo com o robô lançador que vocês irão montar. E esses lançamentos, essas velocidades, pessoal, geram algumas equações, que são a equação de lançamento vertical e a equação de queda livre. Então, o que o Galileu concluiu com isso? Ele concluiu que o movimento de um projeto pode ser explicado em termos de suas componentes. Ou seja, uma componente horizontal, que é o primeiro lançamento. Quando ele lança a bala, ele tende a ir horizontal, não entende? Porém, a gravidade o atrai e ele cai conforme eu mostrei no gráfico, conforme está no gráfico ali para vocês, ó. Tá? E o outro componente é a direção vertical, em que o projeto em queda livre tem um movimento uniformemente acelerado. Ou seja, ele vai transcrever uma parábola. Agora nós iremos para o laboratório de robótica, onde vocês poderão aplicar tudo que for aprendido aqui através do robô lançador. Nós iremos montar o protótipo do robô lançador, onde vocês farão esses experimentos. A gente teve uma aula de física e o tema de hoje foi queda livre e lançamentos no espaço. Essa aula seria uma mescla entre física e robótica, porque não é bacana ficar muito preso só na questão teórica. Então, vir aqui e trabalhar esse conceito na prática é bem divertido. Vamos lá, faz o lançamento no ângulo de 90 graus, para a gente tirar nossas conclusões. Ângulo reto, 90 graus. Isso, o que aconteceu com o movimento? Foi um movimento acelerado porque ele estava a favor da gravidade. Agora inclina ele e lança uma inclinação maior que 90 graus. Vamos lá. Isso. Pronto, a bola transcreveu o quê? Um movimento de parábola, aonde ela começou em um movimento retardado e depois do ponto de máxima passou para um movimento acelerado, devido à força da gravidade. Fazendo os cálculos, eu consigo mensurar com a angulação para que ele possa atingir o objeto certeiramente. Tira a mesmice da aula, tira. E faz compreender com clareza. Compreendemos melhor até mesmo porque vemos aplicações práticas dos projetos, dos cálculos, aquelas contas imensas. Este é o robô de colisão, que trabalha o princípio da física, alguns princípios da física, como ação e reação, ou até os próprios motores, movimento. Ele se baseia na plataforma NXT e se baseia em dois sensores, um na frente e um atrás. São sensores ultrassônicos que trabalham com ondas sonoras e que detectam objetos a distâncias pré-determinadas. Aqui nesse caso a gente está tentando evitar um problema que seria um carro colidir com a parede, que poderia causar sérios danos no carro e também na pessoa que estaria nesse carro, o motorista.
Bom, minha equipe chama Sucateiros. E ela teve esse nome porque os meninos, eles saíam nas ruas catando sucata para consertar seus próprios robôs, fazer suas próprias criações. Antes da robótica era totalmente diferente. Era uma aluna totalmente desinteressada, sem compromisso. E aqui me ensinou a ter esse compromisso, a querer correr atrás das coisas, me ensinou a pesquisar. Você vai aprendendo coisas, vai ganhando muita experiência com seus erros. Então, hoje em dia, várias ideias que você tinha antes, agora você já sabe, aquilo não vai dar certo, se eu fizer aquilo e aquilo vai ficar melhor. Então, cada vez é um processo que você vai se aprimorando cada vez mais. Bom, a robótica, ela trabalha muito a inovação, a criatividade, o raciocínio lógico. É algo que, nos inspira a fazer coisas novas. E uma coisa que ajuda bastante a robótica é o trabalho em equipe. Na interação entre um membro da equipe com o outro, não só como membros da equipe, mas com outras equipes, com outras pessoas, com respeito. Com as aulas de robótica, o pessoal que estava ali de fora nos bastidores pôde perceber a interação dos alunos e a mudança que eles tiveram, não só aqui dentro da sala de robótica, mas também com os funcionários da escola e com a comunidade em geral. Esse daqui, basicamente, a gente apelidou de sucatinha V3.0. Decidimos colocar 2 motores para as garras. Você pode perceber que aqui, um tá virado para trás do robô e outro tá virado para frente. Por causa de 2 coisas, simetria e garras. E simetria é uma coisa muito importante, principalmente para diminuir um pouco da variação do robô. Outra coisa que a gente resolveu colocar para diminuir um pouco da variação também é fazer um 4x4, mas dessa vez com apenas 2 motores. Aqui temos um motor controlando, jogando a tração dele para essas engrenagens. Essas engrenagens jogam a tração delas para essas 2 rodas. No caso, esse jogo de engrenagem está de 1 para 1, ou seja, a tração do motor é a mesma que está sendo distribuída para as rodas, sem ganhar força nem velocidade. Utilizamos 3 tipos de sensores para diminuir a variação do robô. Primeiro temos um ultrassônico, um sensor ultrassônico. É um sensor que ele mede distância, né? Então ele auxilia muito na mesa para ler certos pontos, certo? Embaixo podemos contar com com girosensor, que ele é um sensor de graus, ele detecta a quantidade de graus que o seu robô virou, no caso. E podemos contar com 2 sensores de cor para seguir linha. Eu tenho vontade de fazer engenharia elétrica. O meu desejo é fazer uma faculdade, uma engenharia mecatrônica. Eu tenho pensado em algumas áreas como publicidade. Eu também já pensei em algumas áreas relacionadas à robótica, talvez, mas assim, vamos ver, né? Com o tempo, eu ainda tô no primeiro ano. Ou eu quero ser cirurgião cardio, ou eu quero ser cirurgião neuro. Bom, eu pretendo seguir a área, né, da eletrônica. Roboticista já deve ter passado por algum tipo de bug. Caso isso tenha acontecido, travou tudo, você precisará reiniciar sua máquina. No caso do V3, basta você pressionar as teclas voltar e principal ao mesmo tempo. Após alguns segundos, aparecerá o LED vermelho e no display aparecerá iniciando. Assim você já pode retirar os dedos dos botões. Caso você faça essa ação, não precisa se preocupar. A memória não será excluída e o aparelho somente será reiniciado. A tecnologia está em tudo à nossa volta. Todo dia tem novidades que nos impressionam e influenciam a nossa vida. No Turma da Robótica de agora, você vai conhecer uma equipe que não se satisfaz em consumir tecnologia. A gente gosta de produzir tecnologia também. E aí, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente vai ver alguma coisa sobre o ciclo da cana-de-açúcar. O território é muito grande e aí o nosso país era invadido por outros invasores além dos portugueses, né? Então eles pensaram em usar um outro produto que pudesse para ocupar o território, para colonizar, para colocar pessoas aqui. Então a ideia que eles tiveram foi a ideia da cana. A cana chega no Brasil
com o Martim Afonso Souza, que é um cara que vai vir fazer a primeira expedição colonizadora, tá? Nesse ano aqui, ó, 1538. A cana se adaptou super bem aqui no Brasil. Isso daqui, ó, seria um esquema de um grande engenho daquela época. Toda a estrutura, a moenda, a capela, a casa grande, a senzala, o canavial, uma estrutura do engenho. Geralmente eles eram construídos próximos dos rios. Aí aqui, ó, tem uma figura de uma moenda, ó. Essa moenda aí, vocês estão vendo ali os bois ali, ó, é uma moenda com tração animal, certo? E eu deixo para vocês um desafio. Pensar nas aulas de robótica como construir uma moenda com os equipamentos que vocês têm ali, né? Para terminar a nossa aula de hoje, eu trouxe algo aqui para nós degustarmos. E, então eu vou passar. E aí vocês não vão esquecer mais da cana e nem do açúcar. E esse aqui é mais saudável do que o branco. Eu participei de um curso de especialização, né, em 2012, 2013. E aí, nessa época, eu observei esse projeto de robótica e um outro que tinha na escola, que era de contação de histórias. E qual era o objetivo? Encontrar nessas práticas, que eram feitas no turno inverso, né, das aulas dos alunos, digamos assim, incentivo à autonomia, ao protagonismo deles. E aí, naquelas observações, a gente fazia uma comparação com os alunos que não frequentavam as aulas. E aí, o que tu notava? Tu via exatamente a iniciativa, a busca de soluções de problemas, né? Aquela coisa assim de não ficar na dependência do professor. Não dá para ficar só fazendo essa aula expositiva, né? Só falando, e eu detenho tudo e eles não têm nada a me oferecer, né? A gente tem que fazer uma troca, né? Tiveram aula com o professor Jairo, né? Entenderam um pouquinho do como é que funcionava na época, né? Toda aquela... como é que se usava o moedor de cana, enfim, explicou para vocês todo o funcionamento. E aí, para a gente poder entender melhor a problemática que era usar um moedor de cana, vocês vão construir hoje, tá? Um moedor de cana. Eu vou lançar um desafio para vocês, ou melhor, 2 desafios, tá? Porque as pessoas, às vezes, se acidentavam, né? Quando colocavam a cana lá no moedor, né? Triturava, a gente perdia a mão, enfim. E a gente vai ter que criar uma forma de não colocar a mão direto, tá? No moedor. Ou seja, vocês vão ter que criar um sistema para isso. E, além disso, vocês vão ter que criar uma forma de ligar o moedor de cana só quando for necessário. O professor deixou um desafio no ar pra gente montar um robô que fosse a estrutura daquela máquina, que agora tá modernizada, mais adaptada para moer a cana. Por causa que antigamente as pessoas, os escravos, botavam a mão, muitas vezes arrancavam a mão ou machucavam os dedos, e aí nós tivemos que readaptar aqui. A robótica, ela traz a tecnologia para eles. Então, eles se interessam porque eles veem aquilo se movimentar, eles criam e daqui a pouco eles veem se movimentar. Às vezes eu acho assim, essa montagem é muito simples, eles não vão nem achar interessante. Aí, quando eles constroem, vê funcionando, eles ficam encantados. Eu vim pra robótica, eu fiz um ano de oficina, daí no final do ano eu tentei fazer a prova, não consegui. Daí no outro ano eu fiz a oficina de novo, daí no final do ano eu fiz a prova, consegui, passei e vim pra equipe. Eu conheci a robótica no final da 5ª série por indicação de uma professora minha. Aí, por curiosidade, como sempre gostei de tecnologia, eu decidi vir aqui. Aí, no primeiro dia que eu vim aqui, eu já programei um robô. E a robótica, ela foi muito importante pra mim, porque ela mudou a minha vida totalmente, sabe? Porque eu acho que eu encontrei uma profissão. Do nada eu me apaixonei assim. Eu tenho certeza que a robótica transforma, porque eu vi isso. Eu vivenciei com vários alunos essa transformação. E a robótica, para mim, é isso. É muito mais que um projeto robótico, um projeto de vida, né? Não só para eles, como para mim também. Ângulo é a união de 2 semi-retas que saem do ponto de origem. Na robótica, nós utilizamos várias unidades de medida, como grado, radiano, mas o que a gente mais utiliza mesmo é o grau. O grau é muito importante na robótica, porque ele ajuda muito nas viradas do robô. A gente criou esse robô aqui para demonstrar os ângulos por graus. A gente vai fazer o ângulo reto, que é o ângulo que vai do 0 ao 90 graus. Esse é o ângulo reto, que vai até o 90.
também existe o ângulo agudo, que ele é menor que 90 graus. E o ângulo obtuso, que ele é maior que 90 graus e menor que 180. Então a gente pode ver que com a robótica dá para aprender muito sobre ângulos e graus. O nosso robô, ele tem três motores, 2 para movimentar as rodas e 1 para movimentar a garra. Ele tem 2 sensores ultrassônicos, um que é para enxergar a bolinha e outro a parede. E 2 sensores de luz, que é para se orientar na linha. O nome do nosso robô é Dory. Fizemos diversas montagens até chegar nessa que acreditamos ser a mais próxima do ideal. E o que temos de diferencial nessa montagem é que nós utilizamos 2 motores de 2 kits diferentes da Lego. Um kit ele é NXT e o outro kit ele é SX. Qual a diferença desses 2 motores? A diferença é que esse é o mais antigo e esse é o mais atual. O mais antigo a gente tem que utilizar engrenagens para fazer um conjunto para fazer uma ação, que é um exemplo de conjunto de engrenagens. Quando a gente gira uma, ela gira todas. E ela faz 2 movimentos diferentes. Além dela pegar, ela levanta. Não pensei nisso ainda. Eu antes queria fazer arquitetura, antes de tudo, né? Depois que eu entrei pra robótica, eu quero fazer engenharia mecânica. Eu quero ser engenheira de automação e controle. Eu queria ser pediatra. Com ensino médio. Acho que eu queria tipo astronômico. Astrofísica. Virei bolsista esse ano do CNPq novamente com um projeto de um caminhão de lixo que alojasse um mini container móvel para entrar em ruas estreitas. Deram uma bolsa para nós para desenvolver esse projeto que estava então em Lego, né? Uma provável brincadeira de futuro será trocar blocos personalizados de programação ou algoritmos pessoais. A pessoa pode criar um bloco personalizado para resguardar um determinado algoritmo, que é responsável por um conjunto específico de ações e conceitos elaborados pelo programador. Assim, sempre que necessário, você poderá usar esses mesmos blocos em outros projetos, porque eles estão na sua prateleira de opções. Então agora é mão na massa e começa a programar. Inércia, dinâmica, ação e reação. Quem diria que a queda de uma simples maçã na cabeça de um gênio ia revolucionar os estudos da física? No Turma da Robótica, você confere que construir e programar um robô tem tudo a ver com as 3 leis de Newton. Eu sempre gostei muito das aulas de ciência e tecnologia. Eu sempre achei muito interessante toda a questão de você aplicar conceitos tecnológicos a problemas do mundo real. E quando também participei do torneio interno de robótica, quando eu e a Nádia, a gente criou um time e entrou, eu vi que a robótica podia não só me ensinar sobre robôs, mas também me ensinar sobre ética, sobre valores, sobre cidadania. É algo que chamou muito a minha atenção e que te cativa não só pelos robôs, pela programação, pelos projetos que você desenvolve, mas por outras coisas mais humanas que também envolve nesse mundo da robótica. O aluno, quando ele não é apenas o passivo, mas sim aquele que se envolve com a matéria, que ele tem a oportunidade de criar, de fazer, de participar do conteúdo, ele tem um rendimento diferente. Ele passa a ser aquele aluno mais envolvido, que ele está disposto ao aprendizado, o aprendizado se torna mais fácil. Eu acho que a carga sai das costas só do professor. A gente divide esse peso a partir do momento em que você cria possibilidades inovadoras dentro da escola de aulas diversificadas. Tem engrenagem, máquinas. E o que eu tenho aqui, ó, no meio dessas engrenagens? Um homem no meio das engrenagens? O que será que isso tem a ver com a Revolução Industrial?
Nas aulas de sexto ao ensino médio, né, de sexto ao nono até o ensino médio, os professores eles podem, junto com os materiais das peças de montar, né, que eles utilizam, eles contextualizam isso de acordo com cada um com o seu fazer pedagógico. Nós trabalhamos Revolução Industrial, que é uma aula que envolve todo esse processo tecnológico, o avanço da tecnologia. E para não ficar numa aula simples, lousa, giz, o que o nosso aluno atual do século XXI não está mais aceitando, não é mais aquele aluno passivo do passado, a gente envolve com atividades diferenciadas. Então, para finalizar, depois de uma pesquisa, depois da aula expositiva com slides, imagens, depois do filme do Charlie Chaplin, em tempos modernos, a gente relaciona com a robótica. Estamos aqui na aula de robótica, estamos montando o braço mecânico. Essa é uma montagem da nossa aula de robótica que a gente está fazendo, que é como se fosse uma pessoa, mas só que é um robô. Funciona assim, a partir que você aperte, ele vai abaixar. Esse sensor é para quando encostar algum material, ele prensa e sobe. A maioria dos problemas que a gente tem na robótica podem ser resolvidos ao estudarmos as leis de Newton, que são as leis que fundamentam a mecânica clássica. As leis de Newton são 3. A primeira delas é a lei da inércia, que diz que todo corpo vai manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme até que uma força age sobre ele. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, representada por uma fórmula. Força é igual a massa vezes aceleração, que diz que toda variação de movimento é proporcional à força motor empregada. E a terceira lei é o princípio da ação e reação, que diz que para toda ação há uma reação. A partir da lei da inércia, vimos que o robô precisa aumentar ou diminuir a velocidade gradativamente para que tenha um melhor desempenho, pois se usarmos uma velocidade constante, ele não terá a mesma precisão. E a partir disso, desenvolvemos uma programação que ele aumenta e diminui a velocidade aos poucos. Precisa medir alguma coisa? Não. Vocês usaram algum código valor? fazer igual. A luminosidade viria atrapalhar alguma... Não. Normal. Em algum determinado tipo de arena? Não. Não? Luz, não. Nada. Se eu levar aqui, se eu levar lá fora, vai funcionar Dá na mesma. normalmente. Vai. Esse é o nosso robô, ele se chama Leozinho. O intuito desse nome é homenagear o nosso técnico, que ele é bastante importante para a nossa equipe. Ele é constituído por 4 motores, 2 para anexos e 2 para tração. A nossa tração ela é dianteira. A gente também usa 2 sensores de cor para seguir as linhas dos tapetes. E ele é constituído basicamente por 600 peças. No começo do ano, antes de ser lançado o desafio que o robô teria que concluir, nós já começamos a trabalhar. Antigamente nós tínhamos um robô que foi desenvolvido em um software e nós criamos um robô lá. Aí nós fomos fazer alguns testes com aquele robô, teste de seguir linha, de andar em linha reta. E nós percebemos que aquele robô ele não estava muito bem balanceado e que ele tinha alguns defeitos. Então, quando lançou o tapete, nós fizemos algumas alterações naquele robô para que ele concluísse o que nós desejávamos na mesa. Ele passou por várias evoluções ao decorrer da temporada e sempre que a gente evoluía o nosso robô, a gente eliminava um erro dele. Então, atualmente, ele é construído basicamente para o que a gente considera ideal. É uma amizade muito forte, nós todos estamos na mesma sala. É muito gratificante a amizade que a gente leva, sair com eles, rir, muitas vezes a gente ri. Eu falo verdadeiramente que eles são os meus irmãos, porque eles são... Eles cuidam de mim, a gente ri junto, é verdadeira uma segunda família, assim. O professor Leonardo é como fosse o pai e eles os meus irmãos. Parece meio clichê no sentido assim, nossa, mas como que eles batizaram o robô com o nome do técnico? Foi uma surpresa para mim também, eu fiquei muito feliz, né? Porque pouco ou muito, eu sou alguma coisa para eles, daqui 10, 20, 30 anos vai ter passado tudo isso e, de certa forma, eu vou ter deixado algum legado, algum sentimento bom neles, né? Eu me vejo como uma pessoa antes e depois da robótica. Eu tinha uma visão antes da robótica e hoje eu tenho uma outra visão. Além de gostar mais de robótica, eu tenho uma outra visão do mundo.
uma visão de querer solucionar problemas do mundo por meio da tecnologia e não produzir por mero capitalismo, produzir tecnologia para ganhar dinheiro. Eu sempre penso muito que se um dia eu for exercer uma profissão no futuro, eu quero fazer uso da tecnologia para ajudar as pessoas, para fazer um bem maior para as pessoas e não apenas desenvolver meios de produção. Eu quero realmente ajudar as pessoas. Roboticistas conhecem conceitos básicos da engenharia. Ter um robô existente capaz de carregar objetos e fazer movimentos bruscos é fundamental. No processo de montagem, dê preferência às peças maiores para a configuração das estruturas e frames. Não é uma boa ideia enfileirar muitas pecinhas pequenas, pois quanto maior a quantidade de peças, menos rigidez o robô terá. Siga essas dicas e construa um robô resistente. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.